Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele. Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda. Juntas estaremos conversando com vocês mais um assunto, uma temática do Grêmio Estudantil. E o tema da nossa reflexão de hoje é: estudante faz política? Vamos conversar um pouco sobre a política estudantil. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão, uma dica importante é que vocês realizem anotações durante as nossas reflexões. Elas podem servir como uma memória do nosso encontro de hoje, para serem utilizadas em outros momentos lá na escola com o Grêmio Estudantil. Isso mesmo. E agora, olha só aqui no slide. Vou fazer uma pergunta para você, professora Fernanda. O que significa política? Será que existe um único significado para essa palavra? Boa pergunta, professora Dani. Olhem só, estudantes, o que significa política? Hoje nós vamos conversar sobre a política que o estudante faz. Mas antes nós vamos entender um pouquinho sobre o significado da palavra, mas esse significado saído lá do dicionário da língua portuguesa. Então, olha só, política na língua, lá no dicionário, quer dizer o seguinte: a arte de governar, a ciência de governar. Outro detalhe que o dicionário nos traz também é o mecanismo de orientação administrativa do Estado. Traz a política enquanto direção, enquanto algo que vai organizar esse Estado. E também existe outro significado que o dicionário traz, que é em relação ao sentido figurado da palavra. Por exemplo, a Anne é uma estudante muito política. Entendi. Ou outro ainda, a Anne, quando vai defender as suas ideias, ela costuma ser muito política. O que significa isso, professora Daniele? Significa que a Anne é comedida, é uma estudante que sabe articular, que sabe utilizar as palavras, que tem civilidade. Então vocês vão observar que a palavra política, dependendo do contexto em que ela estiver inserida, da frase, ao que ela for se referir, ela vai ter um sentido. Mas, Dani, não é, professora Dani, sobre essa política que a gente vai conversar hoje, não é mesmo? Ela também faz parte, mas nós vamos conversar hoje sobre o significado e a origem da palavra política. E o que, é claro, tudo isso tem a ver com o Grêmio Estudantil. O que a política tem a ver com você, estudante? Isso mesmo. E olha só. Nós vamos começar com uma outra perguntinha. O que é política? Acompanhem aqui. O termo política vem do grego antigo politeia, que indicava todas as ações que se relacionavam a polis, ou cidade-estado. E o termo cidade-estado significa cidade independente, com um governo próprio e autônomo, sendo comum lá na antiguidade, principalmente na Grécia Antiga. Com certeza, nas aulas de história, vocês estudaram sobre isso. Hoje, então, nós podemos pensar em política como a arte da negociação. Então, veja, para qualquer sociedade, né, e vamos pensar na nossa sociedade brasileira, no nosso contexto, é preciso que se organize as demandas das pessoas, dos cidadãos. Definir objetivos comuns. Isso, professora Daniele, que se tenha definido quais são os objetivos, as regras, enfim, toda uma legislação que vai amparar a vida desses cidadãos. Então, a política, nesta política em que estamos nos referindo, ela tem a ver com a arte de negociar os interesses que existem na sociedade. Com as formas de organização do Estado. Isso mesmo. Mas e quem define esses interesses, professora Fernanda, esses objetivos comuns?
Ah, então se nós estamos falando de política e estamos inseridos num estado que é democrático, significa que nós exercemos a cidadania por meio da eleição, por exemplo. Então, eu não sou a pessoa política, mas eu escolho o meu representante. Entendi. Que vai atuar em várias esferas que nós já vamos conversar, mas eu escolho. Então significa que eu sou representada por alguém que eu escolho para me representar, para defender meus interesses, para defender as minhas necessidades. Entendi. Então é importante sabermos sobre política para escolher quem nos representará. Exatamente isso. E outro detalhe, professora Dani, muitas vezes a gente escuta o seguinte: ah, eu não gosto de política. Ah, já ouvi muito isso. Ah, política só tem a ver com político. Ou relaciona toda a discussão sobre política a político, a profissionalização, né, encara a política como uma mera profissão, e não é só isso, né? Política não se refere só a partido político ou a político que escolhemos para nos representar. É muito mais do que isso, não é verdade? Sim, sim. E é importante pensarmos e discutirmos sempre sobre esse tema, pois, independente do lugar que a gente nasce, do grau de escolaridade, da cultura, se somos adultos ou crianças ou jovens, precisamos participar da vida pública e política. Isso mesmo. Com certeza, né, professora Dani? Onde quer que haja duas ou mais pessoas, cidadãos reunidos, é preciso que se defina regras de convivência, regras de estar e ser e estar dentro das sociedades. Então, essa ação política é muito importante para a criação das regras. E tem um outro detalhe também, professora Daniele, essa política a que nos referimos aqui, que a gente já vai discutir mais ainda com vocês, estudantes, é a política que acontece no espaço do diálogo. Ou melhor ainda dizendo, nós podemos afirmar que existe política porque justamente existe abertura para o diálogo, professora Daniele. E isso é muito importante. Participação também. Isso, e tem tudo a ver com a nossa discussão aqui, e tem tudo a ver com o Grêmio Estudantil. Isso mesmo. Então, como acontece essa política, professora Fernanda? Ah, e essa política vai acontecer da seguinte forma. É na organização da cidade, da sociedade, que os cidadãos farão a política. Ela vai acontecer por meio do diálogo e da participação. Mas e esse diálogo e essa participação vai envolver o quê? Envolve a participação da vida em sociedade. A origem da política traz essa ideia de vida pública, de participação. Isso mesmo. E como será que pode ser essa participação? Quais formas nós temos na sociedade? Quais formas de participação nós conhecemos? Olha só, temos várias formas de participação. Por exemplo, participação na comunidade. Então nós temos a nossa comunidade, que pode ser a família, a escola, o grupo da igreja, o grupo de amigos. Ali a gente age, a gente participa na vida coletiva das pessoas, porque nós vivemos, ninguém vive só. Isso e mesmo. Também na escola, porque na escola você, estudante, vive numa comunidade e lá vocês podem fazer política e exercer sua cidadania. Posso dizer então, professora Dani, que política vai além de pensar em algo relacionado somente a políticos? Sim, com certeza. Todos nós
Podemos fazer política, por isso é tão importante pensar e conversar sobre esse assunto. O Grêmio é um ótimo exemplo para falar sobre fazer política, pois quando os estudantes se reúnem para representar um grupo, estão fazendo política, estão dialogando, trabalhando para o bem de todos e representando os interesses daquele grupo. Porque não tem como todo o grupo se manifestar, por isso temos os representantes. E na escola, essa representatividade acontece pelo Grêmio. Isso mesmo, pela escolha desse estudante que vai representar o interesse de outros estudantes. Essa pergunta é bem interessante, né? Olhem só aqui conosco na tela. Quem faz política? Observem bem. O que será que está por trás, professora Daniele, dessa política em que cidadãos a constroem? Olha o que a imagem nos remete. Essa imagem traz algumas reflexões sobre quem faz política. E, como já falamos, política tem a ver com essa vida pública. Então, são várias pessoas construindo esta política. Tem a ver com viver em sociedade. E ela deve organizar a vida de um determinado grupo, de uma nação, de um país, de um estado, de uma cidade, enfim. Tem essa ideia de participação e organização. E para entender um pouquinho mais sobre as diferentes formas de fazer política, nós vamos conhecer a política no Estado Democrático de Direito, a política no movimento estudantil e as conquistas políticas dos estudantes. E aí a gente vai entendendo um pouquinho mais como é esse fazer política. Então agora vamos olhar aqui o seguinte: os três poderes no Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito. Ora, nós vivemos num país que é democrático. Sim. E é organizado por meio de poderes. Esses poderes estatais, eles estão subdivididos. Então, nós temos três poderes no Estado que vão trabalhar juntos. Mas a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E o que quer dizer democrático de direito? Significa que o nosso Estado é um Estado em que o governo se dá por meio da soberania popular, ou seja, é o povo que escolhe o seu representante para governar. E aí nós temos os poderes, os três poderes, que vão organizar todo esse mecanismo do Estado, toda essa organização política que a gente vive aqui. Mas, professora Daniele, o que será que isso tem a ver com o estudante fazer política, com o Grêmio estudantil? Tem muitas relações. Compreender essa separação dos poderes faz com que o estudante saiba como fazer política. Por isso que é importante conhecer quem são esses três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E lembrar sempre que ambos trabalham articulados. Então não pode ser qualquer um fazendo qualquer coisa. E eles seguem a Constituição. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles agora. Vai falar sobre quais são eles, como se organizam e o que cabe a cada um. E a gente vai começar aqui falando pelo poder executivo. Os representantes do poder executivo, eles são responsáveis por aplicar as leis e as políticas sociais. Também estão amparados e regulados pela Constituição Federal. E quem são esses representantes? Então, olha só aqui, ó. O poder executivo que representa o país, a nação, em nível federal, é o presidente da República. Mas ele não governa sozinho. Ele tem os ministros, que são os representantes dos ministérios.
O representante do Poder Executivo no Estado é o governador. Aqui no Paraná, nós temos o nosso governador. E o representante do Poder Executivo no município, a nível municipal, é o prefeito. Na nossa cidade de Curitiba, também temos o nosso prefeito. Então, o Poder Executivo ele é responsável em aplicar essas leis. Isso mesmo, professora Daniele. E outro detalhe. Enquanto o Poder Executivo gerencia o país, os estados e os municípios, como é que se dá tudo isso? Ele gerencia de que forma? Existe o Poder Legislativo. Acompanhem comigo aqui, estudantes. O Poder Legislativo é responsável pela elaboração e pela modificação, quando necessário, da legislação. Então, no âmbito federal, estadual e municipal, aqui nós temos os representantes, aquilo que estávamos conversando no comecinho da nossa discussão. E quem são eles, professora Fernanda? Esses representantes que são eleitos pelo povo, ou seja, eleitos por mim. No âmbito federal, eu tenho senadores e tenho deputados federais. Entendi. Que vão trabalhar em cima das propostas, das proposições, enfim, de fazer essa lei ou de modificá-la. No âmbito estadual, nós teremos quem? Os deputados estaduais. E no âmbito municipal, temos os nossos vereadores. Então, essa política que o Poder Legislativo é responsável por desenvolver, conta com esses agentes, esses políticos, esses representantes. E somos nós que escolhemos, por isso que é importante saber sobre política e quem serão esses representantes. E aí a gente tem o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é responsável por avaliar as leis. Então, o Legislativo as cria, né? E o Poder Judiciário vai avaliar. Ele vai avaliar se elas são constitucionais ou não. E sabe também o que eles fazem, professora Fernanda? Eles julgam aqueles cidadãos que, por motivos diversos, não as cumprem. Como que fica organizado o Poder Judiciário no país? Então, ele fica assim, mais ou menos assim, acompanhe aqui na tela. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que atua no Brasil todo, os tribunais estaduais e os juízes, que podem ser federais e estaduais. Eles cobram o cumprimento da lei e também estão amparados e regulados pela Constituição Federal. E para que a política aconteça, os três poderes, professora Fernanda, precisam trabalhar articulados, de modo que cada um deles garanta e avalie o funcionamento dos demais. Como é que será que isso funciona? Então, estudantes, observem essa tela aqui, ela é muito importante. Estão percebendo que a nossa intenção, a minha e a da professora Daniele, foi desenhar aqui nessa tela uma balança. Imaginem que é uma balança. Por favor, percebam que fizemos uma balança. E o mais importante, o que sustenta essa balança é essa palavra aqui, ó, democracia. Então, enquanto o Poder Executivo aplica a legislação, enquanto o Poder Legislativo cria as leis, as modifica, e enquanto o Poder Judiciário faz com que todos nós andemos de acordo com a lei, esses três poderes precisam, enquanto cada um com o seu fazer, com a sua responsabilidade, esses três poderes precisam estar articulados, equilibrados em relação ao seu poder, né, em relação à sua função, e ambos os três poderes se fiscalizam mutuamente. Então, o que significa isso? Não é
o executivo que vai aplicar a legislação e tal, ele não faz isso sozinho. Ele depende do legislativo, ele depende do judiciário que organiza, que verifica se todos estão cumprindo a lei e o mais importante, nenhum dos três poderes pode ferir a nossa Constituição Federal. Nós somos um Estado democrático de direito, então nós somos um Estado em que a democracia impera. O que quer dizer isso? A possibilidade de diálogo e a garantia da participação de todos os cidadãos na vida pública, ela precisa ser mantida. E a balança, o que tem a ver essa balança, né, professora Daniele? É justamente para indicar o seguinte, que é a democracia, é esse diálogo, é esse espaço aberto de participação que vai conferir esse equilíbrio entre os três poderes. Então, se nós não tivermos o espaço de diálogo, a democracia fica em risco. Isso é muito, muito importante, estudantes. Então percebam, não é soberania de poder, não, é soberania popular, ou seja, é o governo do povo, pelo povo, para o povo. E o que isso tudo tem a ver, professora Fernanda, com o nosso Grêmio, com a ação dos estudantes? Exatamente, é preciso que se compreenda que nós somos responsáveis por quem escolhemos para nos representar. No Grêmio Estudantil, o papel político de vocês é fundamental justamente por isso. Qual é o estudante que vai representá-los? Qual é o estudante que vai representar o interesse de todos os estudantes sem ferir o Estatuto do Grêmio, sem ferir todo o regimento que rege aquela escola, em consonância com o que a diretora organiza na escola, enfim, é pela representatividade uma das formas de se fazer política. Então, o estudante faz política. E pensando nisso, a gente vai conhecer agora alguns depoimentos de estudantes que retratam este modo de fazer política, que fazem diálogo, que participam, que se envolvem. Vamos ver, professora Fernanda? Com certeza, vamos lá. Olha só esse. Acompanhem aqui comigo. É um movimento estudantil que, através das jovens lideranças, apresenta a esperança para a sociedade, para a política, para o Brasil. A UPES foi revolucionária na minha vida, progrediu meu pensamento, me ajudando a ser uma pessoa melhor. E acho que, no fundo, essa é a tarefa do movimento estudantil, transformar a vida e a realidade dos estudantes. Estudante, ex-presidente da UPES. Então, olhem só, esse depoimento foi de um estudante que presidiu, né, a UPES. O que é a UPES mesmo, professora? União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. E em outros momentos das nossas reflexões aqui, a gente já conversou sobre esse espaço. Ela representa esses estudantes secundaristas. Então, olha só que interessante e que importante esse estudante ter percebido o quanto participar, atuar de movimentos interfere na própria vida, né? Na realidade desses estudantes. A busca por informações, a busca por defesa de seus direitos, como isso é importante e como isso tem a ver com política. Tem mais depoimento? Temos mais. Vamos ao próximo. Isso. Olhem aqui. Hoje tenho um maior entendimento do mundo. Comecei a perceber questões que antes eu não ligava. Estudante que participou do movimento Primavera Secundarista em 2016. Olha só o quanto participar do movimento interfere na visão sobre o mundo de uma pessoa. Esse depoimento traz isso, esse entendimento sobre o mundo. O fato de participar de movimentos estudantis permite isso. E vocês, também em outros momentos dessas reflexões com o Grêmio, a gente falou sobre a Primavera Secundarista, que foi um movimento estudantil
muito grande que aconteceu no ano de 2016, em que os estudantes ocuparam as escolas públicas porque eles estavam descontentes com entre as reivindicações, né, uma reforma do ensino médio. Era algo que impactava diretamente na vida deles e eles não foram ouvidos, por isso teve esse movimento. Então, quando esse estudante participou, ela compreendeu um pouco mais o que é essa visão de mundo, e isso muda a forma de viver, não é mesmo? É mesmo. Olha só, temos mais um depoimento aqui. Então vamos lá. Esse processo é o início de ação de conscientização sobre a nossa responsabilidade com o voto e com a sociedade. Votei pelos princípios de uma proposta coerente que pensa na escola como um todo e nas ações que vão realmente melhorar nosso tempo aqui dentro. Estudante de 11 anos da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, 2017. Então, olhem que importante esse relato deste estudante nosso que passou aqui pelas nossas escolas da rede, não é mesmo? Ele está se referindo, sabe ao que, professora Daniele? Ele se refere ao processo eleitoral que acontece nas escolas. O Grêmio. Isso, o pleito eleitoral. Então, o fato dele ter vivenciado, dele ter vivido todo esse processo de saber em quem que ele vai votar, quem que será o estudante escolhido, que vai defender os interesses em prol da melhoria da escola, da melhoria de todos os processos educativos que a escola desenvolve, enfim, essa relação de saber, de poder fazer parte desse movimento de escolha, o fez pensar e se avaliar como foi importante, né? O estudante traz isso, como foi importante para ele melhorar o seu entendimento em relação a todas as questões que acontecem na escola e, claro, como a atuação do Grêmio vai possibilitar essa melhoria e o próprio conhecimento dos estudantes em relação a tudo isso, né? Como isso impacta. Muito, muito legal isso. Interessante. E olha só um outro depoimento que também fala sobre o Grêmio. O Grêmio trabalha com a proposta de horizontalidade e liberdade. Nosso Grêmio se deu logo após o período das ocupações, depois de diversas tentativas de organizar os estudantes na nossa escola. Após reconhecermos a autonomia dos estudantes, criamos um estatuto para ter um respaldo e um embasamento legal para projetar nossas ideias sem sermos barrados e controlados. É o depoimento de um estudante que faz parte de um Grêmio de uma escola estadual de São Paulo. E como é significativo e importante a criação dos grêmios estudantis. Nós temos uma lei que a gente já conversou com vocês sobre isso, a lei do Grêmio Livre. Ela permite que o estudante se mobilize. Ela possibilita aos estudantes exercitarem essa autonomia e pensarem em propostas que possam melhorar o dia a dia na escola. E agora, gente, a gente fecha essa parte dos depoimentos que foram super importantes sobre o exercício da política feita pelos estudantes. E vamos, a partir de agora, conversar um pouquinho mais sobre como garantir que o estudante ocupe os espaços da política. Essa é uma pergunta interessante e importante que a gente vai mostrar e ilustrar para vocês quais formas, acho que nós podemos chamar de formas Sim. também, né, professora Daniele, de garantir com que os estudantes ocupem de fato o espaço da política que está presente, não só na escola, mas na sociedade. Outro detalhe importante é o seguinte: esse ocupar o espaço da política significa exercer a democracia. Entendi. Significa participar desses movimentos estudantis, do movimento do Grêmio, enfim, dos movimentos sociais, dos debates que estão nas mídias, enfim. Significa... Isso vai acontecendo em diferentes espaços. Isso mesmo. Então significa se debruçar e estar envolvido e querer participar e querer se informar.
tem tudo a ver também com uma discussão que nós já fizemos aqui no Grêmio Estudantil sobre o protagonismo estudantil. Então eu quero me informar porque eu quero estar nessa sociedade, eu quero fazer a diferença, eu quero lutar pelos meus direitos e preciso conhecê-los e quero entender os meus deveres. Enfim, isso tudo é fazer política, é exercer a cidadania dentro de um Estado democrático de direito. É ou não é verdade? É verdade. Então vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho, porque nós vamos agora mostrar alguns exemplos para esse exercício da política. Em quais momentos que nós podemos exercer isso? Mostrar alguns espaços possíveis. Isso mesmo, professora Daniele. Vamos lá. Olha só, um dos espaços é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, mais conhecida como UBS. Ela atua de diversas formas e em diversos segmentos da sociedade para representar os interesses dos estudantes secundaristas brasileiros. Então, para representar todos os estudantes brasileiros. E ela tem uma organização que eu posso dizer para vocês assim, que ela se estrutura basicamente em 3 instâncias. O Conselho de Grêmios, que reúne os grêmios estudantis de todo o Brasil. Então, se na sua escola tem grêmio, a UBS é a representante. O Conselho Nacional de Entidades Gerais, que agrega as entidades secundaristas municipais e estaduais. Então, se na sua cidade tem alguma entidade que é municipal, a UBS também vai trabalhar junto. E o Congresso Nacional da UBS, que é um movimento que é feito, se eu não me engano, não tenho certeza, mas acho que a cada 2 anos, agora talvez por conta da pandemia esteja diferente, mas se você entrar lá no site, a gente trouxe aqui ó, a carinha do site para vocês olharem aqui na tela, vocês acessam o site da UBS, vocês vão ver como é que é organizada essa instituição, no que ela trabalha, o que ela está envolvida naquele momento. É bem interessante vocês pesquisarem esse espaço e conhecerem um pouquinho mais. Tem mais espaço, professora Fernanda? Temos mais espaços sim. O outro espaço que nós temos é a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, a UPES. Essa União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, ela representa você, estudante. Por quê? Porque ela está para representar ensino fundamental, ensino médio e o ensino o técnico do Paraná, né? Então, assim, é um outro site importantíssimo que vocês terão acesso, que vocês podem pesquisar e verificar que a UPES, ela traz, um espaço rico para divulgar campanhas, atividades de identidade social, para desenvolver programas políticos de atuação própria. Então, assim, é um espaço em que a política se materializa, que vocês podem ter acesso, vocês devem ter acesso. Outro detalhe importante da UPES, desse site, é o seguinte: ela tem congressos, ela realiza congressos bienais, ou seja, de 2 em 2 anos. Não sei como é que ficou muito essa situação ultimamente por conta da situação de saúde que nós enfrentamos já. Com certeza algumas mudanças. Isso mesmo. Então, existem os congressos, existe a possibilidade, né? Ela também trabalha com essa questão de eleger as diretorias, os delegados das instituições do ensino. Tem toda uma estrutura e uma organização. Isso mesmo. Então vale a pena vocês conferirem, darem uma olhadinha. Outro detalhe interessante também é que a UPES está com uma parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná. Olha que legal isso! Eles estão elaborando uma cartilha sobre a violência doméstica e familiar,
para ser trabalhada nas escolas. Então, muito provavelmente daqui a um tempo vocês terão contato com essa temática, né? Com esse material. E muita coisa se pode discutir, se pode fazer em relação a essa discussão sobre violência doméstica. E é importante também que o estudante está envolvido nesse processo. Isso mesmo, isso mesmo. Mas nós temos outro... espaços. Temos sim, para fechar esse rol de espaços em que a política acontece, o Tribunal Regional Eleitoral, mais conhecido como TRE. Por que a gente trouxe ele? Porque o tribunal, ele tem um projeto chamado Projeto Eleitor do Futuro. Este projeto, ele está diretamente ligado com as escolas que têm os grêmios, com as nossas escolas que têm o grêmio. E é um projeto que a gente chama Eleitor do Futuro. As nossas escolas participam e aí, quando faz todo o processo eleitoral, lembra aquele depoimento do estudante que disse que foi lá, votou? A urna eletrônica é levada até a escola, eles votam utilizando a urna eletrônica e aí a chapa é escolhida. Depois que a chapa é escolhida, os grêmios tomam posse lá no espaço do TRE, que a gente chama que é uma solenidade de posse. Então, provavelmente, estudante, você que fez ou faz parte do grêmio, já participou dessa solenidade. Com certeza. Vamos lá, pessoal, continuando aqui, ó. Nós vamos acompanhar agora um vídeo do estudante Thales Zaborowski. Ele é o atual presidente da União Paranaense dos Estudantes. Vamos lá? Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Thales, eu estou presidente da União Paranaense dos Estudantes, a UP. A UP é uma entidade que representa aí todos os estudantes da graduação aqui no nosso estado do Paraná. Todos aqueles estudantes que já estão fazendo faculdade, tipo um grêmio estudantil, mas um pouco mais elevado já. Então, vamos conversar aqui um pouco, né, sobre a importância, né, das nossas organizações dentro das escolas, dentro dos colégios, né, da importância de nós estudantes fazermos política. Primeiro a gente tem que começar entendendo que hoje estudar é um ato político, é um ato revolucionário, né? Para a gente estar dentro de uma sala de aula hoje, muitas pessoas precisaram lutar para que de fato a gente pudesse estar estudando, tendo a liberdade de estudar e tendo a liberdade de nos expressar dentro dos nossos espaços, né? Dentro da sala de aula ou dentro da escola, né? E o Grêmio Estudantil, ele é um ponto fundamental para que a gente tenha toda essa liberdade, para que a gente possa se expressar, seja politicamente, culturalmente, né? Enfim, então é por isso que é muito importante essa nossa organização dentro das escolas, né? A gente tem aí a lei do Grêmio Livre, que é um grande avanço, assim, para nós estudantes, né? Principalmente para vocês estudantes que estão na escola, que estão no colégio, porque ela garante, né, que a gente possa se manifestar sem sofrer algum tipo de repressão, né? E acho que passa também por entender, né, o que é fazer política dentro da escola, né? Que a gente às vezes não tem noção de que pequenos atos que a gente faz também um ato político, né? Enfim, né, o Grêmio Estudantil aí, quando está organizado, né, lutar aí pela melhoria da estrutura da escola, lutar aí para defender algum professor, lutar para defender algum aluno que enfim, que quer se expressar, seja de modo político, seja de modo cultural, e não pode. Tudo isso é político, tudo isso é algo que o Grêmio faz, né? E que tem toda a liberdade para fazer, né? A gente pensa muitas vezes que a política ela é só feita lá em Brasília, né? Pelos deputados, pelos senadores, pelo presidente da República. Mas não, eles também fazem política, mas nós aqui dentro da escola também fazemos política, né? Então por isso que é muito importante a gente continuar se organizando, né? Nos grêmios estudantis, a gente ter aquele monitor dentro da nossa sala de aula para que de fato a gente consiga representar os estudantes e lutar pelo interesse desses estudantes, né? Porque esse é o nosso papel enquanto entidades que representam estudantes, né? A gente lutar para que de fato a gente tenha uma melhoria na educação, lutar para que de fato
esses estudantes sejam escutados, né? Nós somos a voz desses estudantes, né? Então, assim, é um papel fundamental estar no Grêmio Estudantil, né? Eu, quando secundarista, quando estava lá no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, eu me organizei no Grêmio da minha escola, né? Participei do Grêmio e acho que isso foi muito importante e fundamental para hoje eu ser presidente da União Paranaense dos Estudantes. Isso muito tempo atrás, onde eu não tinha também muita noção do que era o Grêmio Estudantil, do que o Grêmio Estudantil fazia, se o Grêmio Estudantil era ou não era político, né? Enfim, então isso que aconteceu lá atrás contribuiu para que hoje eu seja esse presidente, sabe? Então, estar no Grêmio Estudantil e fazer parte do Grêmio Estudantil, construir o Grêmio Estudantil é algo fundamental nas nossas vidas que daqui a algum tempo vão dar muitos resultados. Então, continuem se organizando, não só para a construção da pessoa de vocês, mas também, é claro, para a gente defender aí os nossos maiores interessados, que são os nossos demais colegas, os nossos demais estudantes, né? A gente pensa muitas vezes que o Grêmio Estudantil é só para organizar, né, um show de talentos, organizar os jogos escolares, mas não, né? É isso também, porque o Grêmio Estudantil também é cultura, também é esporte, mas é de fato a gente dá voz àqueles que muitas vezes não tem dentro da nossa escola, né? Que são os nossos colegas, que são um pouco mais, enfim, não reprimidos, né? Mas enfim, sermos a porta dos estudantes com a direção, com a coordenação, com a Secretaria de Educação, né? Então o Grêmio assim, é algo importante demais. Quantas coisas interessantes Sim. o Thales nos trouxe, não é mesmo? Gostei Sobre a bastante. caminhada dele nos movimentos estudantis e tudo mais. Isso é fazer política, ou não é? Verdade, sobre as conquistas. Isso mesmo. Então, seguindo nessa discussão, que tal a gente conhecer um pouquinho mais sobre toda essa política dos estudantes, todo esse movimento vai dar em quê? Quais são as conquistas dos movimentos estudantis ou do movimento estudantil? Será que nós temos algumas conquistas? Temos muitas, mas a gente trouxe para vocês aqui apenas duas, que a gente acha bem importante lembrar. Então, a primeira delas que a gente trouxe é a defesa do passe livre. A defesa do passe livre é uma luta antiga do movimento estudantil, bem antiga mesmo. Os estudantes já fizeram muitas campanhas por um transporte público gratuito e de qualidade. E você sabia, professora Fernanda, que em alguns estados brasileiros já existe o passe livre estudantil? Já existe em alguns estados. É bem legal isso. E aqui na nossa cidade, você estudante sabe como isso funciona? Então eu vou contar para vocês. O estudante que mora a mais de 10 quadras da escola que frequenta, ele tem direito a um desconto de 50% da tarifa de ônibus. E você sabe como fazer para conseguir esse desconto? Os pais ou responsáveis precisam entrar em contato com a URBS, que é a empresa que gerencia o transporte público na cidade. E com a escola também, porque a escola tem uma série de documentos que precisa. Aí você vai se informar, os pais ou os responsáveis vão se informar e vão dar entrada nesse pedido. Não deixe de ir atrás dos seus direitos. Isso é cidadania. E tem mais conquistas, professora Fernanda? Temos mais uma conquista. Olhem lá conosco. O Estatuto da Juventude. Esse é um documento, uma lei que saiu em 2013 e que traz ali todos os direitos, deveres, enfim, desses jovens de 15 a 29 anos. O que ele vai falar? Vai tratar da educação, da profissionalização, da possibilidade de renda e tudo mais. E tem uma conquista bem importante que os estudantes conquistaram, na verdade. É a questão da meia entrada. Então, você, estudante, pode entrar
para assistir a um jogo, a um festival, a um espetáculo cultural, pagando meia entrada. Isso é uma conquista do movimento estudantil. E sobre essa orientação da meia entrada, se você consultar o Estatuto da Juventude, diz exatamente o que precisa ser feito. Isso mesmo. E agora então... A gente vai encerrando as nossas conversas de hoje, mas sempre com uma perguntinha. Isso mesmo, olha lá. E você, estudante, tem participado dos espaços da política estudantil na sua escola? Então fica essa questão para que vocês possam refletir e pensar quanta política vocês estão fazendo ou se envolvendo nas escolas de vocês. É isso, né, professora Daniele? Isso. A gente encerra hoje lembrando vocês que fazer política é muito importante. Vocês podem fazer política quando vocês têm o Grêmio Estudantil nas escolas, quando vocês escolhem os representantes dos poderes que vão te representar, ou seja, nós podemos, pela política, usufruir dos nossos direitos e cumprir os nossos deveres. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro. Tchau! Até o próximo encontro. Tchau!